Olá, pessoal. Nós entramos agora por um novo caminho, que é o caminho da tomada de decisão. Nós ilustramos simplesmente por alguns exemplos sobre a estimação, teoria da estimação. Falamos um pouco sobre as distribuições amostrais e agora nós queremos pincelar um pouco sobre a teoria da decisão. E a teoria da decisão, ela parte da seguinte situação, né? Nós fazemos afirmações a parâmetros da população e nós estamos querendo entender, por meio amostral, se essa nossa afirmação é verdadeira ou não é verdadeira. Para essas afirmações, nós chamamos isso de hipótese. Vejamos uma seguinte ilustração. Eu estou interessado em estudar o perfil e a capacidade intelectual dos estudantes de uma determinada turma. E aí eu faço uma prova de múltipla escolha, em que eu tenho especificamente 10 questões. Então aqui eu tenho questão 1, questão 2, eu tenho 10 questões. Para cada questão, nós temos algumas alternativas. E ele tem que marcar a correta. Isso para todas as outras. Na questão, eu tenho opções aqui. E para cada questão, ele tem que marcar uma correta. A questão é, qual é a chance dele não estar adivinhando ao fazer esse questionário de 10 questões? Bem, isso significa dizer que x é uma variável aleatória que nos dá o número de questões certas. Que ele fez nessa prova de 10 questões. Em que o valor máximo aqui, então, os valores que x pode assumir, né, é 0, 1 até 10. Eu posso dizer ainda, então, que a probabilidade de eu dizer que uma pessoa acertou 2 questões, 3 questões, é modelado pela distribuição binomial. Nx é x, p elevado a x, e multiplica 1 menos p elevado a n menos x. Eu digo mais ainda, né, que p, especificamente aqui, será a probabilidade do meu sucesso, né? P é o parâmetro que indica o meu sucesso, que é especificamente a chance de ele acertar uma questão, né? Então, a chance dele acertar uma questão é P. E é razoável eu achar que se ele está acertando uma questão, porque aí só há duas opções, né? Ou ele acerta ou ele erra a questão. Então, é razoável eu achar que ele está adivinhando se eu digo que essa probabilidade P aqui ela é menor ou igual a meio. A condição limiar é meio, né? Então, vamos entender que a probabilidade, se for igual a meio, ela é, eu digo que o aluno está adivinhando. Ao passo que, se P for maior do que meio, implica que ele tem algum raciocínio e ele estudou de alguma forma de que agora não está sendo fruto do acaso. Ele especificamente não está adivinhando. Ele tem uma intuição e um raciocínio para resolver as questões que não é fruto do acaso.
Ele estudou realmente. Então, nesse caso, essas afirmações, quando nós fazemos, o que nós precisamos saber é: ele está chutando ou não está chutando? Então, eu digo o seguinte: essas duas afirmações que nós fazemos é o que nós chamamos de hipóteses H0 e H1, que são as hipóteses complementares do procedimento de teste de hipóteses. Veja que o cenário que eu coloquei aqui inicialmente, né, eu tenho um problema e eu quero saber se o meu aluno ele está adivinhando ou não está adivinhando. Ou seja, eu quero saber ou entender o parâmetro populacional. Eu tenho uma variável aleatória em que ela é modelada por P e o meu interesse é P, que é uma característica populacional desse cenário aqui. Então, eu quero saber, P é menor ou igual a meio ou P é maior do que meio? E aí, o que é que a gente faz? A gente vai buscar e vai até a amostra para verificar se isso é verdade ou não. Eu posso dizer que ele está adivinhando se, quando eu computar as minhas probabilidades, ou melhor, eu for na amostra, seleciono uma quantidade de alunos, faço uma pré-seleção e aplico esse questionário e eu verifico se ele está adivinhando ou não pela quantidade de questões, vamos dizer, em termos médios, que os alunos acertam as questões. E aí eu poderia dizer o seguinte, ó, o meu aluno, se ele não está adivinhando, ou seja, a probabilidade, portanto, que ele está seria essa, eu digo o seguinte, ó, então, se ele não está adivinhando e ele, por exemplo, acerta x maior do que 8 questões, é uma condição razoável para pensarmos que se ele acerta mais do que 8 questões, dentre 10, é razoável acharmos que ele não possa estar adivinhando. Seria razoável pensar isso. Se ele estivesse adivinhando, ou seja, a chance dele acertar uma questão fosse de fato menor ou igual que meio, provavelmente ele não acertaria tantas questões como essa situação que nós estamos colocando. Então, por exemplo, eu diria o seguinte: eu poderia criar, a gente na realidade vai criar uma série de estratégias em termos amostrais e por um conjunto de procedimentos nós vamos criar uma tomada de decisão. E a tomada de decisão que nós vamos dizer é o seguinte, ó, a probabilidade por exemplo, de que isso daqui, a hipótese que nós vamos estudar, ela vai ser sempre a hipótese H0, né? E aí, mais à frente, nós vamos discutir por que desse caminho. Porque é por meio dela que toda a minha regra e tomada de decisão, ela precisa ser calculada. Veja que a minha condição limiar aqui é que o aluno, no máximo, ele atinja meio, né, de chance de acertar uma questão. Se eu tivesse nesse mundo aqui de H1 para usar o cálculo de alguma probabilidade, eu muito provavelmente não saberia qual o valor de P exatamente, porque se eu tivesse nesse mundo aqui de H1 dizendo que ele não está adivinhando, o P poderia ser qualquer coisa maior do que meio e menor do que 1, mas poderia ser qualquer coisa, né? Já aqui nesse caso, veja que nós temos uma condição limiar, né? Até meio. Então, se eu calculo o ponto máximo dele, né, que é igual
exatamente igual a meio, eu tenho pré-definido que se dali eu calculo com chance de 50% e uso para calcular aqui, se essa chance limiar dele estar desviando de ser um P igual a meio, eu já tenho especificamente, vamos dizer, uma pré-determinação de P especificamente para poder calcular essa probabilidade específica, né? Vamos dizer assim, para eu calcular a probabilidade de x ter assumido um determinado valor. Bem, vamos no exemplo aqui para ver se eu consigo elucidar isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou criar uma regrinha de tomada de decisão. E a minha regrinha de tomada de decisão, ela vai ser assim. Eu vou dizer especificamente na minha tomada de decisão, eu vou dizer, o aluno, ele não está adivinhando se ele acertar mais do que 8 questões. Se ele acerta mais do que 8 questões, eu vou rejeitar essa condição de H0, de dizer que ele tem uma chance menor ou igual que meio, né? Então, nesse caso, vocês vão perceber mais ainda que nós vamos sempre trabalhar inicialmente de que o que H0 afirma é verdadeiro, que é essa condição limiar aqui. Para que a gente não tenha problemas específicos e que não haja um embaralhamento, não há problema de eu assumir essa condição aqui. Eu, de antemão, eu vou ficar satisfeito nisso daqui. Eu vou dizer que especificamente P é igual a meio. Tá? Eu vou assumir isso, para que não haja problema da discussão anterior que eu fiz que possa ter ficado um pouco confuso. Então, vamos dizer que especificamente o cara está adivinhando se ele tirar, se o valor de P for igual a meio, ou se for superior, significa que ele não está chutando. Então, uma tomada de decisão vai ser o seguinte: eu vou fazer o questionário e vou dizer o seguinte: o aluno que acerta mais do que 8 questões, é plausível eu achar que ele não está adivinhando, né? E aí nós vamos perceber que a probabilidade disso ocorrer, dele não estar adivinhando, é dada pela seguinte condição, né? A probabilidade de x ser maior ou igual que 8 é igual como a nossa probabilidade de x assumir um determinado valor tem distribuição binomial, e aqui eu estou numa condição de desigualdade, então eu vou dizer que K de 8 a 10 questões, o somatório disso daqui, né, que é da minha probabilidade que tem distribuição binomial, é dado por N KK, que multiplica o meu valor de P, né? P elevado a K e 1 menos P elevado a N menos K. Veja que a condição que eu vou calcular isso aqui é dado a minha hipótese H0 ter sido a hipótese verdadeira, né? É dado P igual a meio. Porque, de antemão, eu não tenho que refutar que essa hipótese aqui, essa será a minha hipótese em análise. Então, geralmente, quando a gente assume essa hipótese aqui, a gente assume ela como verdadeira, porque nós, pesquisadores, nós temos uma pré-intuição ou nós temos análises anteriores que
Isso pode me levar a essa condição, ou muitas vezes eu estou querendo refutar alguma condição que alguma outra pessoa falou, que algum outro pesquisador falou, e eu estou querendo estudar especificamente ela. Então, essa hipótese aqui, H0, eu tomo ela como verdade, inicialmente, né? Então, nesse caso aqui, dado que essa condição inicial aqui ela é verdadeira, P igual a meio, eu tenho que a probabilidade, dado que ele está adivinhando, porque eu estou assumindo que P é igual a meio, se ele acerta mais do que 8 questões, essa probabilidade aqui eu vou calcular o somatório de K igual a 8 até 10, combinatória de N, no caso 10kk, e multiplica meio elevado a k, né? Porque vou ter que fazer para k igual a 8, para k igual a 9, para k igual a 10, e que multiplica 1 menos meio, 10 menos k. Esse cálculo aqui aproximadamente nos dá o valor de 0,055, ou seja, é menos que 1%. Essa probabilidade aqui, mais à frente, nós vamos chamá-la ela de alfa, em que ela vai ser o que nós chamamos de nível de significância. Que significa a probabilidade de nós rejeitarmos a hipótese H0, quando na realidade ela seria a hipótese verdadeira. Isso aqui em termos amostrais vai significar o seguinte, ó, que se nós encontramos na amostra, né, ó, que x é maior do que 8, é muito pouco provável, veja aqui, ó, é muito pouco provável, ou melhor, a probabilidade de eu rejeitar essa condição é uma probabilidade baixa. Ó, a probabilidade de x ser maior ou igual que 8, que é a condição de eu rejeitar H0, é uma probabilidade baixa. Né? Então, veja que, na realidade, a grande jogada da situação de nós criarmos uma teoria de decisão vai estar baseado nessa regra, nessa regrinha aqui, que é uma regra em que nós tomamos essa regra baseado em alguma característica, em alguma modelagem como tomada de decisão. Nós precisamos criar uma regra de decisão para saber se eu aceito ou não aceito, ou melhor, se eu rejeito ou não rejeito a hipótese H0. Então, a teoria de decisão, ela vem com esse conjunto de procedimentos em que nós fazemos uma afirmação à população e, ao fazer essa afirmação à população, nós criamos uma regra de decisão e, após essa regra de decisão, nós vamos perceber, em termos amostrais, se isso aqui ocorrer, eu rejeito a hipótese H0. Veja que é plausível, quer dizer, a chance disso aqui ocorrer é pequena, né? Ó. Mas se de fato ocorrer, eu vou rejeitar essa hipótese H0. Então, o que era que nós iríamos fazer então, né? Eu vou então pegar um determinado estudante e, para saber se esse estudante está especificamente chutando ou não, eu vou verificar das 10 questões. Por alguma situação, eu estou tomando essa decisão e eu digo, se isso aqui ocorrer, eu digo que ele não está chutando. Aí eu vou, vejo ele fazer a prova e tomo a minha decisão.
minha decisão é essa, em termos de construção de teoria de decisão, né? E aí eu vejo, foi 7, então eu não rejeito. Quer dizer que especificamente ele está chutando. Quer dizer, isso é uma condição que eu estou criando. Agora, claro, você vai ver nas próximas situações que não pode ser algo por trás dessa decisão tem todo um fundamento. Eu não posso dizer, para mim isso aqui não está legal, não. Eu quero dizer que se o aluno acertar mais do que 5, para mim ele já não está chutando. Será que de fato você já viu estudos prévios que isso aí mostram? Então, essa regra aqui, ela não pode ser uma regra arbitrária, né? Você tem que ter todo um fundamento por trás. Às vezes você é muito rigoroso, às vezes você não é muito rigoroso, porque às vezes você precisa disso. Pensa que se você cria uma regra de decisão para saber se uma determinada vacina da Covid pode ou não entrar no mercado. E aqui, ao invés de ser número de acertos, fosse a proporção de pessoas que se tornaram imunes. Aí eu lhe pergunto, você vai ser rigoroso em aceitar uma vacina que você não conhece? Ou você não vai ser rigoroso para tomar uma decisão e dizer que a população ela pode tomar essa vacina? Porque duas coisas podem acontecer, né? Dependendo da sua tomada de decisão, você pode estar errando em dizer que ela pode ser aplicada na população, e aí, Deus o livre, você mata muitas pessoas, porque de fato você foi muito flexível em ter aceitado. E aí, nessas situações, tem muitos interesses, né, envolvidos. Mas, em contrapartida, você pode pagar um preço muito alto, porque são em vidas, né? Então, nessa situação, você também teria que pensar, né? Nesse caso do Covid, você está sendo rigoroso demais ou não está sendo rigoroso? Então, isso tem que ter um critério, um padrão. Tem que ter todo um estudo por trás para essa tomada, essa regra de decisão. Mas, no fundo, a teoria de decisão ela é isso. Espero que vocês tenham gostado e, nas próximas aulas, nós vamos detalhar um pouco mais para tentarmos esmiuçar algumas aplicações. Tá ok? Um abraço e até a próxima.